Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está no ar. Graças a Deus. Primeiramente, boa noite a todos os amigos e irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Hoje eu gostaria de falar, não separeis o que Deus juntou. Está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Para que a gente possa iniciar o tema, esse tema é muito importante nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, vamos iniciando o seguinte. A doutrina espírita nos relata, primeiramente, que o casamento, ele é o quê? Ele é programado lá na espiritualidade. O casamento, com quem que eu vou me casar aqui? São os espíritos que se unem e combinam, os espíritos que têm afinidade, que combinam lá na espiritualidade, quando eles querem o quê? Que eles vão voltar juntos na próxima encarnação, que reencarnarem aqui no planeta, na Terra. Mas, às vezes, acontece no meio do caminho que aparece uma outra pessoa. Por exemplo, aparece uma outra pessoa no nosso caminho. E o que acontece? E daí a gente acaba o quê? Desviando o percurso que nós havíamos prometido que iríamos voltar junto. E depois que a gente já está com a outra pessoa, casados com a outra pessoa, mas não com aquela que a gente realmente combinou que íamos voltar. O que acontece nessa questão? Muitas vezes, algumas das vezes acontece isso. E muitas vezes a gente precisa observar que tem sempre questões que podem acontecer para que possa o casal que havia combinado em voltar junto, ficarem juntos nessa encarnação. Bom, como por exemplo, pode acontecer aquela mulher ou aquele marido, um dos cônjuges que nós estamos, pode pedir o divórcio. O divórcio é uma lei humana. Até antes de 77, 78, por aí, que começou a se chamar divórcio, tinha o desquite. Não existia divórcio. E antes a mulher era mal falada, ficava mal falada por causa do desquite. Mas vamos prosseguindo. E o que acontece? Às vezes, pode acontecer de um dos dois pedir o divórcio. Mas o divórcio, como eu estava dizendo, não é uma lei, aliás, é uma lei humana
E a doutrina espírita, ela não tem nada contra o divórcio. Por quê? Vamos citar a questão para que a gente possa entender. O divórcio, em alguns casos, são necessários, como, por exemplo, para que não aconteça um suicídio, um homicídio, alguma coisa que possa interferir e prejudicar os dois, um dos dois. Então, daí o divórcio acaba sendo necessário por causa que pode atrapalhar, prejudicar, né? Aquela união pode prejudicar. Bom, vamos prosseguindo aqui. No próximo bloco, nós vamos dizer mais um pouco. E o que acontece, companheiros? O que acontece quando o casamento lá na espiritualidade foi programado para eu me casar com uma pessoa aqui na Terra, só que eu, no meio do caminho, encontrei outra pessoa, outra mulher no meio do caminho. E aí, o que acontece? Tanto pode acontecer o divórcio, como pode acontecer de um dos cônjuges, né? Aquele pode desencarnar, pode acontecer um desencarne, como um dos dois pode ficar doente, pode acontecer. Por que isso acontece? Porque a missão com aquela pessoa já havia terminado, entenderam? Quando uma pessoa morre, desencarna, quando está casado com a outra, de uma doença, é porque a missão, algumas das vezes, terminou. A missão foi cumprida, né? Então, vamos prosseguindo, para que a gente não fique muito tempo, né? Para não demorar muito tempo. Então, o que acontece? Foi programado, tal, mas eu tenho filhos com outra pessoa. E aí, como fica? Tudo bem, né? Tudo bem, desde que não interfira perante aos terceiros, que não atrapalhe os terceiros. Veja bem, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o casamento tem que ser sólido, e para ser sólido a gente tem que sempre estar exercitando o bom evangelho no lar. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar isso. Mas quando tem aqueles casos, né, e são casos complicados, onde pode acontecer um sofrimento, e o mais importante nisso, companheiros, referente ao que eu vou dizer para vocês, é que nunca deve ter terceiros, por exemplo, que se envolvam no seu casamento. Por exemplo, amigos, parentes. Ninguém tem que se envolver na decisão dos cônjuges. Eles têm que sentar, conversar e ver o que é melhor para eles. Quando há o diálogo. Porque terceiros atrapalham, podem atrapalhar. Agora, o casamento fica amargo, azedo, quando tem a questão da traição. Quando um dos cônjuges procura uma diversão fora do casamento. Isso é complicado, isso machuca. Mas, vejamos, vamos pensar o seguinte, temos que pensar na questão. Se eu estou preparado para a questão do perdão, se eu acho que vale a pena dar uma chance para aquela pessoa que eu descobri que está me traindo, por exemplo, porque ainda existe o amor, mas que a gente tem que pôr o seguinte, para que isso nunca mais aconteça, né? Tem relações que uma pessoa traiu a outra e nunca mais aconteceu quando houve a volta. Tem essa questão. Então a gente
precisa... Bom, mas vamos seguindo aqui, vamos seguindo, né? O que nós temos que pensar referente ao casamento? Casamento envolve muitas coisas, como os filhos, a parte financeira do casal, a parte, por que não, sexual do casal. Pode sim perder o interesse um dos dois por causa que o casamento está indo mal. No seguinte que a minha situação com ele ou com ela já não é a mesma coisa. Já não tem mais, entendeu? Daí começa a procurar coisas aí fora, entenderam? Ou então, pelos problemas financeiros, muitos acabam se separando, não conseguindo fortalecer o casamento. É uma pena que isso aconteça, mas acontece.